Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre um tema preocupante. Nós vamos falar sobre distúrbios ou transtornos alimentares. Você já ouviu falar, né? Anorexia, bulimia, compulsão alimentar. É um tema que atinge pessoas de todas as idades, em todas as classes sociais. Quem vai nos conduzir nessa viagem é a neuropsicóloga Wanda Rabelo. Doutora, muito obrigada por conversar com a gente e nos dar informações sobre como a gente pode ajudar, como a gente pode identificar esse tipo de doenças que, na minha impressão, assim, de leigo, parece que elas estão crescendo ou sendo mais visíveis na sociedade. É só uma impressão minha ou isso tem acontecido mesmo? Sim, hoje, talvez até pela questão da tecnologia, tudo, né? Isso fica muito mais evidente, né? Então isso aparece mais, a gente tem mais conhecimento, com isso você detecta mais, quer dizer, coisas que às vezes só um médico poderia detectar, uma mãe detecta, um parente detecta e tal, né? Ou pelo menos imagina e por conta disso já procura atendimento, né? Mas outra questão importante é a relação que hoje a gente tem com o corpo, né? Porque isso está sendo aquilo que chamam, né, da ditadura da magreza, enfim, né? Então, essa questão, essa mídia muito forte, então, tudo isso vai contribuindo. Certo. Vai contribuindo para que ela desenvolva esse distúrbio, esse transtorno. Então, vamos começar um pouquinho assim, se a senhora conseguiria explicar para a gente de uma forma bem leiga mesmo, o que é um distúrbio alimentar? É uma doença? Distúrbio e transtorno é a mesma coisa? Distúrbio e transtorno é a mesma coisa. O que é isso? É tudo aquilo que deixa a linha razoável, deixa a linha satisfatória. Então, assim, tudo o que você faz exageradamente. Então, por exemplo, você não comer um dia porque você está nervosa, ou você está muito ansiosa, é uma coisa normal, né? Você está com uma gripe, enfim, né? Agora, você começar a ter muitas restrições em relação à comida, perder muito peso, que já não fica aquilo que é considerado saudável, né? Tem sempre uns cálculos que se faz e tal para ver o que é saudável. Então, você começar, né, ir por um caminho que não é saudável, isso já vai, né, sinalizando a possibilidade de um transtorno, né? Então, na verdade, é quando a coisa deixa de ser saudável e passa a ser patológica. Certo, que seriam assim, a senhora estava falando e eu estava pensando, né? Eu a vida inteira lutei contra sobrepeso e às vezes vem umas dietas malucas assim, né? A dieta da sopa, você toma 10 dias a sopa. Isso é um distúrbio ou é uma tentativa desesperada de perder peso e depois você volta à vida normal? Então, distúrbio, normalmente ele acontece assim, ele tem um tempo, ele tem meses, então... É persistente. É uma coisa persistente, sim. Então, os distúrbios alimentares são relações conturbadas com a alimentação, né? Ou de mais ou de menos, enfim, né? E que acaba se cronificando, persistindo, sendo difícil depois o tratamento. Certo. Então, é diferente disso que você está falando. De uma dieta rápida, de uma dieta rápida, alguma coisa, que vai... sem dúvida, tá. Sem dúvida. Quais que são os mais comuns, doutora? Então, o que hoje, né, a gente vê bastante, então, é a anorexia, a bulimia, né? A compulsão alimentar, que também está associada à bulimia, né? A obesidade, que são, assim, os mais comuns hoje em dia. Porque tem alguns novos e tudo, mas a gente tem um horário aqui para o programa, então não dá para a gente também falar de todos. Vamos conversar sobre esses, pode ser? Tá bom, ok. A senhora consegue dar as características básicas de cada um, uma definição para a pessoa... Ok, então assim, a anorexia, a pessoa tem uma relação com a comida que é assim, ela é como se ela narcisasse a fome. Então assim, o prazer dela, né, é ficar pensando nessas coisas.
a fome, não a comida. Então é como se assim, ela fica com fome, mas é como se aquilo fosse uma coisa boa para ela, motivadora, enfim. Então ela não quer comer, né? Então a relação com a comida, assim, ela rechaça o alimento. Porque o prazer dela está em sentir fome. O prazer dela está em sentir e viver esse momento, né? Então, na anorexia é isso. Então, ela vai se restringindo. É mais ou menos como se ela te fizesse uma greve de fome eterna, né? Enfim, né? Então, a relação é disso. Na anorexia, quanto mais você diz, não, você tem que comer, é pior. Por quê? Ela está num momento narcisista. Então, assim, ela, na verdade, quando ela emagrece, quando ela não quer comer, ela não está preocupada com o namorado ou com a namorada, não, né? Ela começa a ficar num momento tão ela com ela, né? Que a questão da alimentação se torna o dia a dia dela. Certo. Então, ela só pensa nisso. Em né? não comer. Em não comer. Então ela vai contar as calorias, ela vai programar o que ela vai comer. Se você convida para ir em algum lugar, ela já vai pensar o que ela vai fazer. Então, assim, ela vive em torno disso. Na bulimia, que é o transtorno que a pessoa come em excesso, então ela tem uma compulsão, e é importante lembrar que excesso, né? Não é no Natal você comer, né, aquelas coisas boas, ou no fim de semana, né, que você se dá o direito de ir lá comer uma sobremesa, repetir um pedaço de bolo. Não é isso. Nós estamos falando, né, tudo que é transtorno é coisas assim, são demais, é exagerado. Então são coisas assim, que um leigo percebe. Não precisa ser, né, uma... Que é ou muito exagerado no pouco, ou no muito. Então, ela come exageradamente e depois ela tem uma sensação de culpa e tudo, e ela quer expurgar. Então, o que ela usa? Ou ela vomita, que é um comportamento bem comum, né? Então, os pais começam a perceber que a pessoa vai para o banheiro bastante, né? Ou ela toma muito laxante, ou ela faz muito exercício físico, né? Então, são coisas que normalmente as pessoas usam para depois eliminar. A relação aí com o alimento na bulimia, tem muitos estudos que comparam isso a pessoas que se sentiram abandonadas. Só que é importante frisar que assim, esse abandono não foi assim, a mãe deixava a criança em casa e ia para a festa. Não necessariamente, às vezes até isso, porque infelizmente isso acontece mesmo. Mas é a sensação que a pessoa teve, que a criança teve. Então, por exemplo, sei lá, os pais se separaram, ela se sentiu abandonada por um ou por outro, em um momento tal que ela estava sofrendo de alguma coisa, a mãe não estava ali naquele momento. Então, coisas que ela decodificou como abandono. E que às vezes, para quem está de fora, fala, não tem motivo. Não tem motivo e tal. Por quê? Porque foi a relação que ela fez com as sensações, com a percepção dela e tal. Então, na bulimia, ela tem uma relação assim. É como se ela quiser... vamos imaginar que o alimento é o outro. Eu quero o outro e, ao mesmo tempo, eu expurgo o outro. Eu quero o outro, eu expurgo o outro. Então, fica essa relação dual que a gente fala. Né? Então, a pessoa come e solta, come e solta, come e solta. Né? É também uma coisa muito delicada e perigosa. Por quê? Eu não vou me deter muito, até porque não é minha área, mas assim, na anorexia, lógico, você vai parando de se alimentar, você para de ingerir os nutrientes para a sua saúde física, emocional, mental e tal, né? Na bulimia, então você pode ter problemas cardíacos, você começa a ter problemas nos dentes, nos ossos, na pele, no cabelo, em tudo, além de emagrecer, óbvio, né? Na bulimia, o vômito,
né, que começa a ser muito frequente, né? Não sei se vocês lembram, quando a gente, né, vomita, assim, a gente fica com uma sensação, né? Dá uma mudança, né? Uma queimação. Então, imagina a pessoa que faz isso sempre. Certo. Né? Então, ela começa a ter problema no esôfago, ela começa a ter problema na boca, nos dentes, enfim. Então, isso também acarreta uma série de problemas físicos também. Né? No caso da bulimia, ela chega a emagrecer ou fica na compensação como comeu? Então, aí depende, né? Em geral, fica às vezes mais ou menos igual, né? Acaba sendo um comportamento que ele vai se cronificando, mas em geral às vezes nem muda o peso, mas a pessoa fica, ela não consegue lidar com isso, né? E na obesidade, o alimento é tratado pela pessoa como se fosse um amigo. É mais ou menos como a droga, como o álcool, como o cigarro, né? Então, a hora que a pessoa está lá com o cigarro, né, ela se sente, tem alguém aqui comigo e tal, né? O alimento para o obeso também é isso. É uma relação de amizade, de companheirismo e tal, né? E tem uma diferença importante. O obeso, ele quer ajuda, né? Existem aqueles que também negam, falam, não, eu me sinto bem com o meu corpo, eu não sinto... Pode até ser, mas é difícil isso, né? Porque tem problemas sérios com isso em vários níveis, não só de arrumar o não namorado, mas tem muitos problemas. Sim, é limitante, né? Assim, eu já passei por momentos um pouco mais gorda, um pouco menos gorda, e a gente tem dificuldade para caminhar, quer fazer uma coisa já não consegue, né? Tudo já é mais difícil. Né? E então vai interferindo maior, sem qualidade dúvida, de vida, sem né? dúvida. Agora, o obeso pede ajuda. O anoréxico não pede ajuda. Ele, na verdade, ele vai nos tratamentos ou numa primeira consulta porque os pais ou a família levou. Porque ele não se sente doente, ele está bem. Isso é uma Você pergunta. quer que eu coma, mas eu não quero comer. Porque as pessoas de fora muitas vezes estão enxergando, né? Percebe que parou de comer, que não gostava, agora não gosta mais de ir nos lugares para comer e tal. E aí são os ao redor, né? Familiares ou amigos mesmo, que identificam um primeiro problema nos dois? Em geral. Aliás, isso eu acho que é a parte legal da tecnologia, né? A gente acaba tendo mais informações e é mais fácil hoje, né? Para a pessoa, nossa, mas isso parece que não tá. Você percebeu que toda hora que ela come, ela vai para o banheiro, né? Você percebeu que parece que ela está emagrecendo demais? É muito comum, às vezes, o anoréxico, ele põe a comida no prato, mas ele fica enrolando. Espalhando, então, ele cisca, ele conversa, enfim, né? Meio que para fazer de conta, né? Viu, doutora? Então, assim, quando a gente já está falando um pouquinho do diagnóstico, né? Quando alguém percebe isso, acaba procurando ajuda. Como que é feito o diagnóstico e quem que faz esse diagnóstico oficial mesmo, né? Então, pode começar, é muito comum começar pelo clínico geral, porque às vezes a pessoa, não sei, enfim, né? Levar no clínico geral. Às vezes, o herbiatra, que é aquela pessoa que cuida da saúde adolescente e tal. Por quê? Uma coisa importante também. Em geral, a anorexia, ela é mais comum, né, em jovens, né, pré-púberes, adolescentes e tal. Tanto é que no mundo da moda tem muito, né? Certo, 12, 13, 14 anos, né? Exatamente, começa por aí, né? A bulimia também, a pessoa pode ter isso, mas você vê também em pessoas mais velhas. É por isso que eu comecei falando, atinge todas as pessoas, todas as classes sociais, não é uma questão de frescura ou não, né? Nem de restrição alimentar, não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de distúrbios. Não é disso, é um distúrbio, tem que ser visto assim. Agora, é lógico que
qualquer problema que você tenha, a sua força de vontade, a força de ego, que a gente chama, né? Uma autoestima boa, assim, uma vontade de se cuidar e tal, isso vai ajudar ou dificultar qualquer coisa. Certo. Mas então, ela atinge todo mundo, mas ela atinge elas, né? Atingem públicos mais específicos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Tá. A respeito dos grupos e fatores de risco. Mas aí no diagnóstico, então, o clínico geral? O clínico geral, o gastro, né? Que é talvez a pessoa mais indicada. Às vezes a pessoa vai no endócrino, né? Porque às vezes também vai procurar um remédio para emagrecer e tal. Então o endócrino que começa a fazer esse papel, né? O diagnóstico. O diagnóstico. E daí vamos falar um pouquinho do tratamento, depois a gente fala dos grupos e fatores. E daí, feito o diagnóstico, faz o quê? Qual o encaminhamento? Então, nós estamos falando assim de doenças difíceis de tratar. Principalmente a anorexia, né? Um pouco menos a bulimia, mas assim, por quê? Porque a anorexia, a pessoa, além dela não querer, então, pelo fato dela não querer, isso já muda muito, né? Então, ela boicota, ela esconde, ela mente, ela omite, enfim. Né? Então, a anorexia é uma coisa assim, que tem muita recaída, então às vezes a pessoa está melhorando, começa a ganhar peso, daqui a pouco recai de novo. Mais ou menos como no alcoolismo e tal, né? Na drogadição de forma geral. Então, isso acontece bastante, né? Na bulimia também, mas a anorexia, eu acho que ela é mais incapacitante ainda. Né? Por quê? Porque a pessoa começa a ter uma privação alimentar tão grande que tem pessoas que né, começam a pesar. Eu lembro uma vez que eu tive um paciente no Ambulim, que é o ambulatório da USP, e tinha pessoas lá pesando 28 quilos, mulheres adultas. Né? E que não podiam nem andar, não conseguiam, tinham que ficar na cadeira de rodas. Então, assim, é uma coisa séria, né? E incapacitante também. O tratamento é medicamentoso, né? Por quê? Porque, em geral, por detrás desses distúrbios, e daí não é só transtorno alimentar, uma ansiedade muito alta, toque, uma ansiedade generalizada, tudo isso, em geral, tem uma base, um começo lá atrás depressivo ou ansiogênico. Certo. Então, quais medicações que são indicadas? São estas. Certo. São medicações psicotrópicas, antidepressivos, ansiogênicos, modulador de humor e tal. Então, ele vai então, né? Aí, o gastro, em geral, trabalha junto com o psiquiatra, com a nutricionista. Então, é um trabalho interdisciplinar, né? Psicológico também, porque enquanto você não entender a sua relação com a comida, por que você come demais, você come de menos, que lugar que a comida está entrando na sua vida, né? O que ela está preenchendo. Isso também não vale só para os transtornos alimentares, né? Qualquer coisa, se você entender, fica mais fácil de você resolver. Com certeza. Né? Então, tratamento médico, tratamento nutricional, psicológico, familiar, porque a família também tem que ver, né, e entender o que eu estou fazendo, que eu estou ajudando, e o que eu estou fazendo, que eu estou acabando a prejudicar. Né, o meu ente querido e tal. Tem pessoas que morrem, né, doutora? Pode levar a óbito, né? Então, a gente não está falando de uma coisa simples. A gente está falando de uma coisa que tem tratamento, tem cura. Então, eu diria assim, tem controle. Então, a pessoa... É mais ou menos como, por exemplo, o alcoolismo. Então, assim, é uma coisa que, pelo menos, tudo que você lê na pessoa anoréxica, ela fala assim,
Às vezes eu tenho vontade de fazer, às vezes eu tenho esse pensamento, mas eu me seguro. Então, é uma coisa que sempre fica... Rondando. Né? Rondando. Né? É por isso que é tão importante. Né? Agora, existem também... Eu acho que a anorexia é mais forte. A bulimia, às vezes você tem um período bulímico, né? E depois você consegue entender, se resolver de outra forma. Eu percebo que isso é mais, um pouco mais fácil do que a anorexia, né? Até porque a anorexia vai envolvendo uma questão de uma percepção deficiente que ela tem de si mesma. Então, ela tá magra e ela se vê gorda. Certo. Né? E ela quer estar magra porque ela sente também esse prazer de estar no controle dessa situação. Da situação, né? E isso acaba chegando às raias assim, de uma coisa psicótica. Por quê? Porque ela está mudando a realidade. Né? Então, muitas vezes, no tratamento, ela também chega a tomar antipsicótico. Agora, eu queria deixar claro, o fato de ser uma coisa difícil não significa que é uma coisa impossível. Ai, doutora, assim, eu falava até que eu tenho uma alegria muito grande de fazer esse quadro, né? A Estação Saúde, e quem nos acompanha aqui sabe. Mas esse é um tema que mexe muito comigo, porque eu vivo essa realidade de amigos, né, próximos que sofrem com os transtornos, né, de filhos ou de familiares, e é um sofrimento muito grande, porque a gente se sente um pouco impotente, né, porque parece assim, por mais que você queira ajudar, você não consegue. Então, assim, eu acho muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque as coisas, às vezes, elas são difíceis, mas como a senhora falou, elas não são impossíveis de ser superadas, né? E a questão de, por exemplo, não ter cura, como a senhora falou, mas ter controle, a gente tem que pensar como uma doença mesmo, né? Sim, uma veja, diabetes também não tem cura, né? um problema cardíaco. Mas Sim. assim, um alcoolismo, né? Mas tem controle, Sim. né? Por que talvez, né, pensando um pouco sobre a sua angústia, né? Porque o alimento é muito comum no nosso dia a dia. Sim. Né? É uma coisa que faz parte o tempo inteiro da vida da gente. E é necessário, né? E é necessário e é prazeroso. Sim. Né? Então, você vai ter que construir uma relação com ele boa. Sim. Né? E a gente está falando aqui de comida, mas a gente podia estar falando de dinheiro, Sim. não é? Tem muitas pessoas que também têm, né? Sim. Então, o descontrole pode aparecer em diversas áreas, Sim. né? Agora, a questão dos transtornos alimentares é importante porque está no nosso dia a dia, né? Na nossa casa, em todo lugar que a gente vai se encontrar com pessoas, tem comida, né? Então, aquela questão de achar, né, o ponto de equilíbrio. Eu percebo muita gente que fala, mas a pessoa não melhora, não sei o que e tal. Às vezes, quando eu começo a investigar mais, o que a gente percebe? A pessoa não está fazendo o tratamento direito. Então, muitas pessoas que falam, e aí também não é só em relação aos transtornos alimentares, né? Assim, mas você tá tomando remédio, você está fazendo terapia, você está indo no Nutri, nanana. Ah, não, eu fui uma vez, eu fiz 2 sessões, o remédio estava, sei lá, eu estava dormindo demais, então eu parei de tomar, eu diminuí. Então, assim, veja, isto tem que ter acompanhamento. Tem uma questão financeira que é referida também, né? Porque a gente sabe que tem algumas medicações ou mesmo tratamentos, intervenções que têm um custo. Aqui em Botucatu, por exemplo, quem tenha um problema como esse, consegue um atendimento na rede pública, por exemplo? Então, eu tenho a impressão que esses assuntos são assuntos e são situações muito comuns, né? Que o clínico dos postos e tal deve estar preparado para, pelo menos,
começar esse tratamento, né? Esse manejo de antidepressivos e tal, ele pode não ter um manejo muito bom, né? Mas ele pode medicar, né? E também saber, olha, isso está atrelado a fatores ambientais, então tem alguma coisa aí, psíquicos, nutricionais, então tem uma gama de coisas. Ele pode fazer um encaminhamento. Ele pode fazer um especialista. encaminhamento, então a Unesp deve ter grupos, né? Eu não sou da Unesp, não tenho um contato próximo, mas deve ter grupos, né? Lá tem nutrição, então provavelmente deve ter grupos, né, de orientação ou ambulatórios disso, né, que cuidam disso. Então, assim, por quê? Porque não são transtornos muito difíceis raros, de acontecer, né? Raros. Pelo contrário, né? É uma coisa muito comum. Quando eu estava pesquisando para a nossa entrevista aqui, eu achei uma pesquisa, foi a última, a mais atualizada que eu achei, de 2014, de São Paulo, do ambulatório de lá, que 77% dos jovens da Grande São Paulo estão ameaçados por algum tipo de transtorno alimentar, que é um número altíssimo, né? 80%, e eu não sei se de 2014 para cá aumentou. Não creio que tenha diminuído, né, pelo que a gente lê ou ouve falar aí. Então, assim, aqui em Botucatu, talvez não esteja nessa faixa, mas também temos muitos casos, né, e aí o clínico, a unidade de saúde, pode fazer o encaminhamento para os serviços mais especializados. Podem. Né? E as famílias, o que eu percebo é assim, no que elas poderiam ajudar, né? Eu acho que, pensando na criação, né, na educação, procurar, lógico, né, hoje a gente fala tanto em alimentação saudável e tudo, né, então a gente tem esses recursos, mesmo uma pessoa, sei lá, não tem um computador, mas tem a televisão, e a televisão fala disso, né, muito frequentemente e tal, então assim, começar, tentar buscar uma alimentação melhor, né? Hoje a gente tem visto já, né? Por exemplo, crianças pequenas, o pai não dando muito açúcar, né? É legal ver isso, né? Não tá dando refrigerante, então já tá começando com mais noção, né? Eu tenho uma sobrinha de 3 anos e a mãe é nutricionista, então ela fica ouvindo, né? Ela gosta de porcarias e tal. Daí outro dia ela estava na minha casa, era frio, eu fiz uma canja e ela falava assim: tia, canja é saudável? Que bonitinha. Né? Então, eu acho isso bacana, assim, né? Que é diferente da nossa geração já, né? Que a gente não tinha, né? Assim, o que isso pode causar, os problemas e tal. Então, tem esse lado legal. Então, acho que os pais terem esse cuidado e não precisa ser uma neurose, aquela questão radical, né? E também começar a valorizar outras coisas. Então, assim, o corpo é importante, a sua aparência, mas outras questões, não é? Então, do aspecto emocional, de cidadania, de generosidade, de relações satisfatórias, né? Para não ficar essa coisa tão canalizada. Focado, né? Porque parece na comida, na aparência, enfim. Bom, então, vamos falar um pouquinho então agora, doutora, da questão dos fatores ou grupos de risco, né? A senhora já até deu uma pinceladinha, né? Anorexia nos adolescentes, nessa faixa etária, mas existe, assim, uma predisposição, por exemplo, ser mulher é mais risco para desenvolver transtornos alimentares ou não? Infelizmente, a gente observa mais mulheres do que homens. Agora, aí também tem uma questão. A mulher, em geral, ela se cuida mais. A mulher, em geral, ela procura mais, né? Atendimento, tem uma preocupação maior e tal. Então, eu não saberia te dizer se isso também não está aí envolvido com as pesquisas. Certo. E tem uma questão também, aí já da parte neuropsicológica, né?
A nossa parte frontal, nosso lobo frontal, que é responsável por você ter capacidade de controlar impulsos, você ter capacidade de regular melhor o que é certo, o que é errado, de ter um juízo melhor sobre as coisas, sua capacidade crítica e tal, ela termina a formação dela na adolescência. Certo. Então é por isso que o adolescente também, não só por isso, mas também, né, ele acaba sendo mais suscetível a essas coisas, né? A pessoa mais adulta, ela, nossa, mas isso não é bom para mim, nossa, comi demais, então, né? Ou, nossa, acho que não tá certo isso que eu tô fazendo, vou procurar ajuda, né? Então, a bulimia é mais comum em pessoas um pouco mais velhas, né? E a obesidade, infelizmente, em todas as classes. Todas as faixas etárias. Todas as classes, todas as faixas etárias, a obesidade... Doutora, e a pessoa pode ter mais do que um transtorno, assim, não ao mesmo tempo, talvez, mas ao longo da vida, por exemplo, quando foi adolescente, teve anorexia e depois, de uma certa idade, ficou obeso? É comum isso acontecer? Pode. Anorexia, bulimia, às vezes você vê, né? Então, a pessoa, mesmo a pessoa anoréxica, ela muitas vezes se utilizou de laxantes né, vomitava, enfim, né? Pode ter, né? Não só esses, como outras coisas. Por exemplo, eu já tive paciente anoréxico com toque, quer dizer, uma coisa junta, que caminhava junta, né? Então, assim, eu não posso comer porque vai acontecer isso com a minha mãe. Se eu comer determinadas coisas, né? Então, são comorbidades que a gente fala. Então, são várias doenças juntas. É um tema realmente bom. A senhora já falou a respeito de como a gente pode ajudar. E o que a senhora poderia pontuar, assim, que às vezes as famílias ou as pessoas fazem na tentativa de ajudar, mas que, além de não ajudar, atrapalha, prejudica uma pessoa que esteja passando por essa situação. Então, assim, no caso da anorexia, assim, todos têm que procurar tratamento, né? Então, que tipos de tratamento? Então, medicamentoso, nutricional e psicológico, né? E o psicológico e o nutri também pode abordar a família toda, né? Então, tem que procurar tratamento. Mas no anoréxico, por exemplo, você ficar enfiando comida, falando que tem que comer e tal, não adianta. É uma coisa contraproducente, né? Você vai tentar, né? Eu digo tentar porque é uma situação muito difícil para quem está junto, né? Assim, fazer das refeições e tal uma coisa razoavelmente normal, né? Porque você não fica com as pessoas, come isso, come mais aquilo, você só comeu não sei o quê. Não é uma coisa que a gente fica. Então, tentar se policiar para isso, né? E ver se a pessoa está tomando remédio. Então, você dá o remédio muitas vezes, né? Os pais darem o remédio. Não, a pessoa não sair logo que deu o remédio, né? Então, esperar, porque às vezes, principalmente a anoréxica, ela faz isso, ficar com remédio, jogar, né? Então, chega uma hora que o remédio vai se diluir. Né? Então, ela não vai conseguir jogar. Então, essas coisas o familiar pode fazer. Então, tá sempre monitorando, né? Talvez de uma forma não invasiva e tal, né? Até porque com o anoréxico, isso soa o contrário. Você quer que eu coma? Não vou comer. Certo. Por quê? Porque o prazer dele, como a gente falou, tá na sensação da fome. Certo. Né? Mas não está na comida. Certo. Né? O bulímico também, né? Tem que prestar atenção nisso, né? Então, tá tomando remédio, tá fazendo terapia, os familiares, sempre que possível, pedir uma sessão com terapeuta, com nutricionista, para também poder acompanhar,
Mas a pessoa, ela recebe bem, por exemplo, porque o bulímico... É difícil, né, receber o bulímico, ela tem a fase que ela recebe, que ela pede ajuda, e a fase que ela não consegue ter controle. Então, como eu falei, a relação do alimento é, horas eu quero, horas você está dentro de mim, horas você está fora. É como se ela não tivesse conseguido vencer isso daí. E por isso que a parte emocional é muito importante dela entender. Ou seja, aquele alimento está entrando em que lugar? Está fazendo que papel na minha vida? Né? Que é a mesma coisa do obeso. Quer dizer, né, o alimento, muitas vezes, ele está como um amigo meu, alguém que está me ajudando ali. Agora, lógico, gente, eu estou falando aqui, sentada, conversando, no ar-condicionado, então tudo fica mais fácil. No aqui e agora, né, é difícil, muitas vezes as pessoas, nossa, não aguentei, perdi a paciência, xinguei. Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer. Agora, se você tiver um pouco, nossa, eu perdi a paciência, mas eu acho que não é assim, da próxima vez eu vou tentar fazer diferente e tal, pronto, né? Você tropeçou, mas depois você tentou arrumar. Não precisa ficar carregando essa culpa também, não, se martirizando. Porque, como você falou, é muito angustiante. É muito angustiante. E às vezes você perde a boa, vai perder mesmo. Doutora, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria que a senhora olhasse ali para a nossa câmera e falasse diretamente com o nosso público, assim, um conselho, uma orientação geral, né? Ou para quem está passando por essa situação, ou para quem está vivendo esses transtornos, ou para quem está assistindo alguém próximo, né? E desse uma mensagem para essas pessoas, né? Para que a gente também não fique tão desesperado, só na angústia, né? Gente, a dica que eu posso dar é, sempre que você tiver um comportamento, né, tiver atitudes que estiverem atrapalhando a sua vida, né, assim, ou de mais ou de menos, né, tiver mexendo muito com as pessoas, você estiver percebendo que isso está gerando muito desconforto, né, alguma coisa pode estar acontecendo, né. Na vida, o que a gente sempre tenta é se equilibrar, né, nas coisas. Então, em relação à comida, em relação a dinheiro, em relação a tomar ou não muito remédio, né? Então, é o equilíbrio que geralmente é o melhor caminho. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que só eu lendo um livro de autoajuda eu vou conseguir, né? Então, o livro ajuda? Sim, mas o livro ajuda, as conversas ajudam, muitas vezes é necessário psicoterapia, enfim, para que eu possa encontrar em mim esse controle, aonde que eu posso ir mais, aonde que eu tenho que me regular, né? Para que eu não vá por um caminho que muitas vezes se cronifique e daí seja difícil de retomar. Não impossível, mas difícil. Obrigada, viu, doutora? Bom, nós chegamos ao fim de mais uma Estação Saúde. Essa viagem de hoje foi uma viagem, particularmente para mim, um pouco sofrida. Mas eu espero que ela possa trazer muita contribuição, porque foi uma aula, né? E muita contribuição para as pessoas que talvez estejam passando por essa situação, por esse sofrimento também. O próximo destino a gente não sabe aonde a gente vai parar. Pode ser o destino que você escolheu. Por hoje, a gente fica com as informações valiosas da neuropsicóloga Wanda Rabelo, a quem eu mais uma vez agradeço e te espero no próximo Estação Saúde. Até lá!